Que bom que a gente pode partilhar a palavra hoje. E eu quero pensar um pouco com os irmãos nesses dias em que nós temos realmente mergulhado na fé e procurado conhecer mais do Senhor e nos envolver mais com aquilo que Deus tem como prioridade, como oração, conhecimento da palavra. Nesse processo todo que nós estamos passando, a gente começa a despertar a fé, e a fé é algo extraordinário, meu irmão. O poder da fé é algo que a gente tem pregado há muito tempo. Mas no capítulo 17 do Êxodo, eu percebi que há outro poder também extremamente forte e destruidor, que é o poder da dúvida. Porque a palavra de Deus, ela mostra que tudo aquilo que não procede de fé é pecado. E às vezes nós estamos em dúvida, e a dúvida é alguma coisa que aniquila a fé. A dúvida mata a gente por dentro. A pessoa que está em dúvida, muitas vezes ela fica naquela situação: poxa, mas eu não sei se eu posso. E quando eu não sei se eu posso, é porque eu estou limitando o poder de Deus. Já viu aquele negócio? Mas e se? Não existe se quando a minha vida está nas mãos de Deus. O plano dele vai se cumprir e eu posso descansar. É muito comum você ver atletas que encerraram a carreira precocemente porque não acreditavam que podiam prosseguir a carreira depois de uma contusão. Quantos casamentos nós já vimos terminar porque um dos cônjuges gerou no seu coração uma dúvida sobre a fidelidade do outro? Quantas amizades acabaram porque em algum momento alguém duvidou da amizade? E nós vamos tomando para a gente, no dia a dia, a dúvida como se ela fosse mais importante que a fé. Não, eu preciso desconfiar. Não, nós precisamos crer. Porque se você crê, você é capaz. E à medida em que você crê, Deus envia você estratégia, capacidade. Deus te dá pessoas com as quais você pode contar. Eu me lembro da história de um cientista famoso, e ele dava sempre a mesma palestra, em vários lugares, e o mesmo motorista ia com ele. Depois de uns 3 anos, com os dois andando junto, o motorista no carro falou assim: doutor, tem tanto tempo que eu estou com o senhor que eu acho que eu consigo dar a sua palestra. E aí o cientista falou para ele: duvido, rapaz. Olha, doutor, cuidado, que eu acredito que eu posso, hein? Tá, vou fazer o seguinte, então vamos trocar de roupa. Você vai botar minha roupa de palestrante, eu vou botar sua roupa de motorista. E vou sentar no último banco. E aí o motorista falou: tá bom, eu posso, você vai ver como é que eu não posso. E botou a roupa do doutor, chegou lá e começou a dar a palestra. Já tinha decorado a palestra, 3 anos ouvindo a mesma palestra, e deu a palestra inteira, e começaram as perguntas no final. Ele respondeu a primeira, respondeu a segunda, e aí levanta um empolado lá atrás e começa a falar: não, porque tudo que você disse, de acordo com não sei quem, fulano falou, Beltrano disse, e aquela pergunta que não acaba nunca, que você fica ansioso para a pergunta acabar e não acaba. O motorista olhou, falou: meu jovem, sua pergunta é tão simples que eu vou pedir para o meu motorista que está lá atrás responder. Quando você tem fé, Deus te dá estratégia. Quando você acredita que pode, Deus levanta alguém para te ajudar. O problema é que a gente começa a acreditar que não pode. Mas poxa, pastor, nada dá certo comigo, né? Tudo deu certo com você porque você está vivo até hoje. E Deus te preservou em vida para que hoje você pudesse ouvir essa palavra e tomasse uma atitude de fé na sua vida e acreditasse que os dias melhores da sua vida estão por vir. O que Deus preparou para esses dias é muito melhor do que tudo que nós já vivemos até hoje. Pastor, mas a minha vida é boa. Deus tem um processo de excelência sobre a sua vida e nós viveremos isso. O que nós precisamos é agir por fé, porque a dúvida, ela destrói. E no capítulo 17, abra aí a sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 17, lá no verso número 1. Êxodo 17, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, acampou em Refidim, e não havia ali água para beber, para o povo beber.
Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? E por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, e sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Obrigado, Deus, obrigado pela tua palavra, a verdade expressa nela, e nós queremos hoje abdicar da dúvida para viver pela fé. Ajuda-nos, Deus. Espírito Santo, conduz cada palavra, cada frase dita, seja, Deus, vinda do teu coração para edificar o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos vendo o poder devastador da dúvida. A dúvida, antes de qualquer coisa, ela nos impede de descansar. Já o verso 1: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água ali para o povo beber. Gente, Refidim significa exatamente lugar de descanso. Deus tira o povo do deserto, e o povo estava ali no deserto reclamando, leva para o lugar de descanso, e o povo já chega no lugar de descanso duvidando que ali era o lugar de descanso. Você consegue compreender isso? O nome do lugar é lugar de descanso. Você fala: mas é para descansar aqui? Claro, meu filho, é para quê então? Você acha que Deus está de bobeira? Levou você para lá para quê? Fazer turismo? Não! Só que o povo não consegue descansar, porque está preocupado que não tinha visto água ali. O fato de você não ver alguma coisa na sua vida não significa que isso não esteja lá. Deus já tinha visto o subsolo, sabia que tinha um lençol freático ali, se não tivesse ele colocava na hora, e Deus tinha o tempo certo para dar água. Esse é o tempo de descansar e não de beber água. A gente quer fazer as coisas no nosso tempo e não no tempo de Deus. O povo chega lá e duvida. Por quê? Porque infelizmente o povo não sabe descansar. A gente não consegue descansar, está vivo, e Deus vai cuidar dele. Parabéns para você, você vai para a glória. Ah, mas o que vai acontecer se eu perder o meu emprego? Deus vai continuar te sustentando. Aí se eu pegar o Covid-19, ou você vai ser curado, ou você vai conhecer o Senhor pessoalmente. Não tem meio termo, gente. Não tem por que a gente ficar preocupado. Nós precisamos tão somente descansar no Senhor, porque a dúvida, ela traz tormento. A dúvida torna-nos incapazes de relaxar. Nós somos uma geração atormentada, que não dorme, que não relaxa, que não fica tranquila, porque nós estamos o tempo todo preocupados com o que vai acontecer amanhã. O amanhã trará sobre si os seus próprios cuidados, diz o Senhor Jesus. Eu lembro que eu fui numa cruzada no Rio Grande do Sul, cruzada épica. Se eu for contar essa história aqui, não acaba. Só que eu cheguei lá e aí fui dormir com fome, já num sufoco danado, mais de 2 horas da manhã. E aí o cara falou para mim: ó, pastor, você pode dormir tranquilo, aqui é sossegado, só tem uns escorpião que de vez em quando sobe na cama. Eu falei: hã? Escorpião? Aquele bicho que assim? É, mas é que é tudo tranquilo, pode ficar sossegado. Eu falei: aham. E aí eu deitei e fiquei pensando: eu tenho 2 opções, ou eu durmo e descanso para amanhã, ou eu fico acordado preocupado com o escorpião. Eu vou dormir, vou descansar, meu irmão, porque o fato de estar acordado não vai impedir de me morder se ele tiver que me morder. E é isso que a gente tem que fazer, meu irmão. Muitas vezes a gente está preocupado em se defender, e a Bíblia diz que o Senhor zela por nós, o Senhor cuida da gente. O Davi fala no Salmo 4, verso 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Aprenda a descansar. A dúvida traz tormento, a fé te leva ao descanso. Escolha o que você quer viver, mas não reclame da sua escolha. Se escolher viver em dúvida, vai viver em tormento. Parabéns para você. Se escolher viver pela fé, vai viver em paz e vai descansar. Glória a Deus por isso. A escolha é nossa. A dúvida, antes de qualquer coisa, nos impede de descansar. Segundo, verso 2 e 3. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? E por que tentais ao Senhor? Tendo o povo ali sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que não fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós, nossos filhos e ao nosso gado. Meus irmãos, a segunda coisa que a gente tem que fazer é entender que o medo maximiza os problemas. Se você tem medo, formiga vira elefante. Se você está com medo, você não consegue sair de casa porque em cada esquina tem um leão. O medo, ele fez com que o povo começasse a pensar que tinha saído do Egito para morrer de sede. Ninguém pensou no milagre. Por quê? Porque aquele povo está sendo gerido pelo medo e não pela fé. Quando alguém te dá um diagnóstico, seja ele qual for, você não tem que pensar na doença, você tem que pensar no milagre, no poder de Deus, na glória de Deus que vai se manifestar naquilo. Quando alguém fecha uma porta na tua cara, você tem que glorificar a Deus, porque o Senhor está abrindo sobre a sua vida um caminho pelo qual você vai andar. Se nós somos regidos pelo medo, qualquer coisa nos desabilita, nos incapacita, nos torna inaptos para aquilo que nós estamos enfrentando. Mas nós temos que entender, a dificuldade, ela não é de alguma forma impossível, porque Deus está no controle da vida da gente. Eles não viram água, mas não significava que não tinha água naquele lugar. Eles não conseguiam perceber o agir de Deus, mas não queria dizer que Deus não estivesse lá. O medo, ele maximiza o problema. Qual é o teu problema hoje? Maior que o teu problema é o medo que ele tem gerado em você. E quando você tem medo, você não consegue avançar. No último ano da faculdade, tem uma matéria chamada psicofarmacologia. É até difícil de falar um negócio, só para você ter ideia. Você, se escrever certo o nome da matéria, ganha um ponto na prova. Psicofarmacologia. E são os princípios ativos de remédio, essas coisas todas aí que atua na área do cérebro do sujeito. E cada fórmula enorme, cada coisa você tem que decorar gigantesca. Então, nos 4 anos de faculdade iniciais, fica todo mundo te atemorizando. Vai chegar a psicofarmacologia, vai chegar, você vai ver como é que é. Meu irmão, entrou todo mundo desesperado no último período, nessa matéria. E agora, como é que eu vou fazer a matéria, fazendo junto TCC, não sei o quê? Gente, eu entrei sossegado, tranquilo. O que tinha que aprender, eu aprendi. O que não dava para aprender, o cara me deu errado. E vida que segue. Se você tiver medo, e um monte de gente reprovada, não porque não sabia, porque desistiu antes de tentar. O medo apavorou de tal maneira que o cara maximizou a dificuldade daquela matéria. Não é assim na vida da gente? Eu vou fazer a prova, o concurso público, mas é tão difícil, pastor, é tão difícil, tão difícil, Você está dizendo para você mesmo que você não vai passar. Mas aquele lugar não tem jeito. Não tem, você está dizendo que não tem jeito. A tua palavra fala do que o coração está cheio, meu irmão. A boca vai expressar as entranhas da alma. E quando você fica naquele negócio, eu não posso, eu não consigo, não dá, dia, azar, é porque o medo dominou você. O povo sai do Egito por mão forte do Senhor, atravessa o Mar Vermelho com pés enxutos. O povo, ele vê dia após dia os milagres acontecendo, mas ele continua sendo regido pelo medo e não pela fé. O que tem regido você hoje? Se é o medo, realmente tudo vai tomar uma proporção maior do que tem. E a gente caminhando para frente, verso 4, olha o verso 4. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Gente, a dúvida, ela gera na gente um medo paralisante. Moisés, ele está ali e ele começa a ficar como? Não vai dar certo.
Isso aqui, vão me apedrejar. Quem pegou em pedra para tacar pedra nele? Moisés é o cara que derrotou Faraó, meu irmão. Deus usou esse sujeito para derrotar Faraó. E o que ele tem medo agora? O que pode causar mal a ele? Ah, mas o povo está com sede, eu não tenho água. Ele é por acaso Deus da água? Não, a gente precisa entender o que a gente tem para dar às pessoas e o que a gente não tem. Às vezes a pessoa chega a você e fala: mas eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro, eu preciso de tanta coisa, eu preciso de tudo. Ora pelo cara, dá um tapinha nas costas dele e fala: Deus te abençoe. Porque a bênção de Deus vale muito mais do que qualquer coisa que você der a ele. Moisés não tinha água, mas tinha Deus. Só que nem ele está conseguindo acreditar, porque ele também está sendo regido pelo medo. Esse estresse todo que Moisés está vivendo é porque ele entrou na onda do medo, e o medo tem esse poder de contagiar todo mundo. Mas e agora? E agora, quem poderá nos socorrer? Moisés está com medo de ser apedrejado. E às vezes você, infelizmente, se acha pequeno demais para aquilo que você almeja. E aí não tem como acontecer, gente. Não tem como. Se a grandeza de Deus não está dentro de você, você não vai atingir o que Deus tem para você. Eu lembro, de vez em quando eu fazia entrevista de RH, e aí o cara chegava lá pleiteando uma recolocação, mas nem ele acreditava que ele podia ocupar aquele cargo. Era assim, deprimente. Você perguntava ao cara: por que eu devo contratar você? Aí o cara ficava: é porque eu estou desempregado. Falei: aonde entra meu problema nisso? Eu quero saber quais são suas qualificações para esse cargo. Não sei. Como é que você contrata um cara desse? O cara está ali em pânico na entrevista. Como é que você vai contratar? E eu olho para a igreja hoje, eu vejo a igreja com medo do mundo, a igreja com medo do coronavírus, a igreja com medo do que vai ser o novo normal. Gente, normal é normal e acabou, não tem novo normal não, ponto. É o normal. E as pessoas, às vezes, dentro das próprias igrejas, criando pânico, desespero, porque estão sendo regidas pelo medo. Para, gente, para. Se tem que temer alguma coisa, tema ao Senhor. E quando o medo bater em você, se volte para o Senhor. Olha só, verso número 7, olha o verso 7. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O medo, ele é capaz de esconder da gente a presença do Senhor. O povo se questionou: será que Deus está no meio de nós ou não? Será que a gente imaginou isso tudo? Foi o que? Um grande surto psicótico coletivo? Será que realmente Deus está com a gente? O medo faz essas coisas, esconde o Senhor. O nome do lugar é Refidim, que significa lugar de descanso. Mas mudou o nome do lugar, meu amigo. Se tornou Massá e Meribá, quer dizer o que? Contenda, confusão, tumulto, pancadaria. Mudou o nome do lugar. Deus leva o povo a um lugar de descanso, e esse povo nesse lugar arruma contenda. Por quê? Por causa do medo. Nós precisamos nos posicionar, meus irmãos, nesses dias. Deus tem levantado um povo para guerrear, para pelejar as guerras dele. E quando eu falo disso, eu falo espiritualmente, em oração, em pregação da palavra, em vivência do evangelho, em conhecimento bíblico. Deus tem chamado um povo que não tema nada a não ser estar 1 milímetro fora da vontade dele. Deus tem chamado a gente para enfrentar essa vida pela fé. Sua vida pode não ser o que você gostaria que ela fosse, mas a sua vida está nas mãos de Deus, e se você vivê-la pela fé, Deus conduzirá você dia a dia a feitos extraordinários. O Senhor encontra um povo no Egito, ali, achando-se indigno, incapaz, escravo, sem perspectiva, arranca esse povo de lá, atravessa o mar vermelho com ele a pés enxutos. O Senhor faz com que as águas amargas se tornem doces. O Senhor os leva a um lugar de fontes, a um lugar de palmeiras. O Senhor atravessa o deserto de Sim com eles, e agora, nesse lugar de descanso, o povo não consegue acreditar. O que falta para você acreditar no que Deus está fazendo na sua vida? O que falta, meu irmão? Se levante, faça obra, prega a palavra,
vive o reino de Deus. Quando estender a mão para orar por alguém, ore acreditando que de fato aquela pessoa está sendo curada, aquela pessoa está sendo empoderada, ela está sendo restaurada. Ore dia após dia, crendo que o Senhor está no controle dessa geração, desse tempo, como sempre esteve. Nunca desanime, nunca desista, nunca abra mão do chamado de Deus para a sua vida. O povo se questionou: será que o Senhor está no meio de nós? Eu quero que você pense sobre isso. Talvez o problema não seja essa dúvida que é no seu coração. Será que o Senhor está no meio de nós? Será que Deus está na minha vida? Será que realmente o Senhor me alcançou? Será? Meu irmão, essa dúvida precisa ser, agora, em nome de Jesus, cancelada pela fé. O Senhor está no meio de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor dia após dia me sustenta com a sua destra fiel. O Senhor nunca me desamparou, nem me desamparará. Ele está comigo, haja o que houver. Jesus, no capítulo 28 de Mateus, no verso 20, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E você que está aqui hoje,